Bom dia a todos e a todas, os irmãos e as irmãs. Nós estamos aqui para poder refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus, especialmente neste tempo em que estamos vivendo, tempo de Deus, tempo de olharmos para as nossas vidas e especialmente olhar para o mundo, aquilo que Deus está fazendo, irá fazer. Por isso eu quero convidar os irmãos e as irmãs neste dia a gente poder nos debruçarmos diante da presença de Deus, da sua palavra, a fim de que possamos ser revigorados na presença do Senhor. E o Salmo 122 nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? De fato, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós não podemos estar na casa do Senhor, alegrarmos junto com os nossos irmãos e irmãs, mas nós podemos estar nos nossos lares compartilhando da palavra de Deus e se alegrando por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso eu convido aos irmãos e às irmãs a orar comigo nesta hora, buscarmos a presença de Deus, a fim de que Deus venha fazer-se presente em nossas vidas e a gente tranquilizar o nosso coração diante do caos que se apresenta diante de nós. Sabemos que um vírus tem causado um pânico no mundo, mas nós sabemos também que é o tempo de Deus para aquietar a humanidade, pois neste tempo nós temos tempo para estar com os nossos filhos, para estarmos com as nossas famílias, para fazermos aquelas coisas dos quais há muito tempo a gente vinha prometendo que iria fazer, nós não fizemos, agora nós temos tempo para fazer tudo aquilo que um dia nós colocamos e nós dissemos que iríamos fazer. Nesse tempo a gente observa que o ar está mais gostoso, está mais leve, porque as pessoas têm dinheiro, mas não podem passear. As pessoas têm dinheiro, mas não podem encher o tanque de combustível e sair passeando por aí, porque é um tempo de reclusão, um tempo de ficarmos em casa, um tempo para meditarmos na palavra de Deus, para buscarmos a palavra de Deus, um tempo para fazermos um culto doméstico, um tempo para adorarmos a Deus e intercedermos por aqueles aos quais ainda estão descrentes, não conhecem a palavra de Deus, não acreditam nas coisas que estão acontecendo. É um tempo para nós. Por isso, o nosso hino nos diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Neste sentido, vamos orar. Ó Deus de amor, Deus de toda misericórdia, Deus de toda bondade, confiamos em Ti, ó Deus, nesse tempo de angústia, nesse tempo de preocupação, nesse tempo de dor, ó Deus de amor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, buscamos a Tua face, a Tua compreensão, o Teu entendimento. Buscamos, ó Pai, na reclusão dos nossos lares, a compreensão e a nossa vida diante do Teu altar. De fato, ó Deus, a Tua palavra nos convida a nos santificarmos, um tempo, ó Deus, para pensarmos sobre a nossa espiritualidade. De fato, ó Deus, a nossa espiritualidade agora, Deus, diante do caos, é buscar a Tua presença, é fazer a Tua vontade, é nos colocarmos, ó Pai, e pensarmos o que é que o Senhor quer de cada um de nós, o que é que o Senhor deseja de cada um de nós e que nós continuemos a confiar no Senhor,
Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos e irmãs que não podem se alegrar aqui no templo, ó Deus, mas podem se alegrar em cada lar, em cada circunstância em que estão vivendo e que possam ter um tempo de alegria na Tua presença. Ó Deus de amor, olha para a nossa sociedade, ó Pai, com Teu olhar de misericórdia, estenda a Tua mão de poder sobre o nosso país, ó Deus, sobre a vida dos nossos governantes, sobre a vida das nossas autoridades, ó Deus, sobre o mundo criado pelo Senhor, porque de fato a pandemia tem tomado conta, ó Deus, e a Tua palavra nos diz que um dia todos seriam iguais, todos parariam, e de fato isto tem ocorrido, ó Pai. Nós estamos aqui para ver, ó Pai, o quão bom o Senhor é e quão bom, ó Pai, é vivermos diante da Tua presença, pois tudo está debaixo do Teu poder, da Tua graça, Pai. Nos rendemos a um vírus, mas o Senhor nos convida a nos rendermos ao Senhor de fato e de verdade, porque o poder da vida e da morte está nas Suas mãos. Por isso, Senhor, toma a vida da Tua igreja, dos nossos irmãos e irmãs, e continues a fortalecê-los, a capacitá-los, ó Deus, e que em breve possamos estar nos reunindo novamente, ó Pai, mas com mais paixão, com mais alegria, com mais comprometimento com a Tua obra, Senhor, porque de fato os tempos são maus e os dias estão aí, ó Pai, para que nós possamos observar que nós somos um pó, nós voltaremos para o pó, mas antes disso, ó Pai, compete a nós a fazermos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso, Pai, desperta-nos, ó Senhor, desperta-nos, ó Pai, para que o Teu reino venha, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor, é que nós Te agradecemos, ó Pai. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Neste momento também eu gostaria de fazer uma pequena reflexão no Salmo 125, os versos 1 e 2. O Salmo 125 nós lemos assim: aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, esta é uma palavra de confiança, é uma palavra no qual o salmista, em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos de angústia, ele reconhece que a sua confiança só pode estar nas mãos do nosso bom Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, este salmo aqui é um salmo que nós podemos refletir bastante sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida e sobre os dias em que estamos vivendo. Porque, de fato, muita gente confia em muitas coisas. Ela pode confiar nas suas vestes, ela pode confiar no seu dinheiro, ela pode confiar nos seus bens, ela pode confiar nas pessoas, mas tudo isso é sem sentido, porque nós sabemos que tudo isso passa, tudo isso é transitório, tudo isso não faz sentido. Por isso o salmista é aquele que nos chama a atenção para que aqueles que confiam no Senhor jamais será abalado. Passarão pelas vicissitudes da vida, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas enfermidades. No entanto, quando confiamos no Senhor, a gente não vai se abalar diante das notícias e diante do terror e do caos que por aí está. Infelizmente, há muitos irmãos aterrorizados. Há muitos irmãos que não estão confiando. Como diz o Salmo, quando nós confiamos no Senhor, essas coisas passarão. Elas virão, mas passarão. Por isso, este salmo é um salmo que ele nos chama bastante atenção.
o primeiro momento desse salmo, ele é comparando os que confiam em Deus ao Monte Sião. Em esse monte sobre o qual está fundada a cidade de Jerusalém. E mais especificamente, o templo é tomado como símbolo de estabilidade. Então veja, irmãos, naqueles dias, o salmista ele tinha certeza que quando subia ao monte onde estava a cidade de Jerusalém, onde estava construída a casa de Deus, onde todos iriam adorar a Deus, eles tinham como aquele lugar um lugar de estabilidade, como um lugar de segurança, como um lugar no qual eles podiam confiar. E eles confiavam, porque de fato Jerusalém era construída num monte alto e ao seu redor havia muitos montes, portanto era uma cidade fortificada, o templo era construído numa cidade fortificada. As pessoas, os irmãos que para lá iam, se sentiam no lugar fortificado e com estabilidade. Mas diante do caos, meus irmãos, diante dos problemas, nós sabemos que este lugar não é um lugar de estabilidade, não é um lugar de segurança, não é o monte, não é o templo, mas é o Senhor Jesus. É o nosso Deus no qual nós devemos confiar. É neste Deus que nós devemos colocar a nossa vida e saber que o templo, sim, ele pode ser como símbolo. E Deus sempre usa símbolos, Ele sempre usa algo para nos mostrar de que Ele é como este símbolo, como um monte que não se abala, mas ele permanece firme. E Deus é esta rocha do qual nós devemos confiar. Nós não devemos temer coisa alguma, porque tudo está no controle de Deus, está nas mãos do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por que temer? Por que ter medo de um vírus do qual o que ele pode fazer é tirar a nossa vida, mas ele não pode tirar a nossa salvação? Ele não pode tirar a nossa comunhão com Deus, ele não pode nos tirar a nossa paz. Nós devemos confiar em Deus, devemos sim fazer a nossa parte, tomar todo o cuidado, porque Deus nos dotou de inteligência e de sabedoria, portanto nós devemos tomar todo o cuidado possível, mas nós devemos confiar no Senhor, porque a nossa vida pertence a Ele e a mais ninguém, ao nosso Senhor. Por isso o salmista disse, quando nós confiamos no Senhor, nós somos como este monte que não se abala, por mais que passemos por dificuldades e problemas, nós não nos abalamos, podemos até nos entristecer, mas não vai nos abalar, porque a nossa fé está firmada nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma que este monte é firme, assim são instáveis os que depositam a sua confiança em Deus. Irmãos, os montes de Deus, eles são instáveis. As palavras de Deus, os mandamentos de Deus são estáveis, não muda nunca. E quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós ficamos estáveis, isto é, estabilizado. E uma construção estabilizada é aquela que não tem rachaduras, que não tem trincas, que não tem absolutamente nada, porque ela é instável, ela foi bem construída. E assim deve ser a nossa vida diante da presença do nosso bom Deus. E um outro momento muito importante mostra também uma tensão de conflito, fala-se de ameaça do injusto sobre o justo, mas no final. Então, vejam, irmãos, nós vivemos este momento de tensão, este momento de conflito até dentro de nós, mas isto é bom. Isto faz parte, porque quando nós vivemos essa tensão, nós buscamos a quem? Buscamos ao Senhor. Nós colocamos a nossa vida nos braços do nosso bom Deus, aquele que pode todas as coisas. Por isso, a tensão faz parte, o medo faz parte da nossa vida,
mas não o temor exacerbado, sem sentido algum. Nós devemos ter medo sim, porque todo medo reproduz a vontade de Deus nas nossas vidas. Todo medo nos leva a Deus, nos leva à confiança, nos leva a buscar mais a presença de Deus. Por isso que o medo, a tensão faz parte da nossa vida. E não é à toa que neste momento todo mundo está temeroso, todo mundo está tenso, mas aqueles que confiam no Senhor, eles se alegram, eles buscam a presença de Deus, eles louvam a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, eu convido você a continuar a confiar no Senhor. E o último momento deste salmo fala-se sobre súplicas, orações, posição que o seu povo deve tomar, como nós estamos tomando. Irmãos, eu nunca vi o povo tão unido e tão reunido, mesmo distante, mas orando e buscando a presença de Deus. Irmãos trazendo palavras de conforto, leituras da palavra de Deus. Que bom, irmãos, que gostoso. E de fato é isso, nós precisamos suplicar a Deus pela paz do nosso país, pela paz do mundo, pela intervenção espiritual, pela intervenção da mão poderosa de Deus sobre a nossa sociedade, sobre as nossas vidas, sobre o mundo, ó Pai, meus irmãos, que está parado neste momento, neste caos, neste lamaçal, e que Deus possa estar intervindo através das nossas súplicas, da nossa oração, para que haja paz em nossos lares, haja paz na sociedade e haja paz no mundo. Assim sendo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Como disse o Salmo, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanecem para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a orar junto comigo. Ó Deus de amor, somos gratos, ó Deus, porque nós temos um instrumento tão bom, tão belo, tão eficaz para as nossas vidas, ó Deus. Nós temos o remédio para a nossa alma, que é a Tua palavra. Ó Deus, nesse tempo de conflito, nestes tempos de dor, ó Deus, nós reconhecemos que a Tua palavra tem sido um bálsamo para as nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, continues a fortalecer a vida da Tua igreja, do Teu povo este que se chama pelo Teu nome, ó Pai, derrama da Tua graça e do Teu amor. E dá, ó Deus, do Teu conforto, da Tua paz, da Tua confiança e da Tua estabilidade sobre as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.